Graça e paz, palavra de vida chegando aí. Pastora Cláudia aqui com vocês. Compartilhe, seja um missionário. Se inscreva nesse canal, seja realmente um missionário levando a palavra do Senhor. Palavra de vida de hoje está em Êxodo 18, a partir do versículo 13. Amém? Êxodo 18, 13, que diz assim: E aconteceu que ao outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde. Então disse Moisés a seu sogro: É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. E o sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não podes fazer. Louvado seja Deus. Queridos, louvado seja Deus. Como é bom ter um conselheiro de Deus, né? Um homem, uma pessoa, uma mulher, um homem de Deus, um conselheiro de Deus. Características aí de um conselheiro de Deus. Este sogro de Moisés, Jetro, ele vem logo após a batalha de Amaleque, eles vencem aquela batalha com a ajuda de Josué, com a ajuda da oração ali no monte, com Uri e Arão. Mas agora Deus envia um outro amigo, Deus envia agora um conselheiro. Tem horas que nós estamos tão perdidos, nós estamos fazendo coisas que achamos que é bom, mas Deus envia ali um conselheiro para nos ajudar. E Jetro, então, ele vem, porque quando Moisés vai para o Egito, vencer ali, tirar o povo da escravidão do Egito, ele deixa a sua esposa Zípora, o seu filho Gerson e Eliezer com o sogro, com Jetro. Fala: cuida deles para mim, porque eu estou indo para uma batalha difícil. Eu imagino que Moisés deve ter pensado: olha, eu não sei o que vai acontecer, eu voltando para o Egito, então deixa eu proteger a minha família. Ele deixa a família com o sogro. Mas quando, aqui diz a partir do versículo 1 de Êxodo 18, que quando Jetro fica sabendo notícias de que o Moisés venceu e trouxe o povo do Egito já estava caminhando em direção a Canaã, e eles já estavam livres lá da opressão, e tudo o que aconteceu, e o Mar Vermelho que se abriu, e o povo venceu ali, ele então pega a sua filha Zípora, seus netos Gerson e Eliezer, e vem encontrar com Moisés. E eles então se encontram, eles se abraçam, né? Eles se saúdam ali com muita alegria. Ele cuidou da família de Moisés ali, né? Da sua família, mas agora ele vem trazer, porque agora a vitória já estava com Moisés, já estava tudo bem. E quando ele chega ali, após ouvir as boas notícias de libertação, ali no versículo 1, e diz, aí ele chega, ele vai saudar com muita alegria, ele se abraça, ele se beija, né, no versículo 7, e ali ele para realmente ouvir. Nós vemos aqui algumas características de um bom conselheiro. Primeiro, ele ouve, ele para ouvir. Quantas vezes nós estamos precisando de alguém simplesmente para sentar conosco e ouvir tudo aquilo que nós temos a falar, né? E ele então escuta Moisés ali, ele ouve, ele vai ouvir o testemunho, ele para ouvir o testemunho no versículo 8. No versículo 9, ele tem mais uma característica: um bom conselheiro, um bom amigo, ele vai alegrar-se com a sua vitória. Porque tem pessoas que se dizem amigas, que estão próximas, mas na verdade não se alegra com a tua vitória. Ele fica feliz quando você está derrotado, né? Mas quando você está crescendo, está em vitória, ele se afasta de você. Então, um bom conselheiro, um bom amigo, né? Um homem temente a Deus que está do seu lado é aquele que se alegra com a sua vitória. E o versículo 9 diz que Jetro se alegrou muito com a vitória de Moisés ali, do povo de Israel. Uma outra característica de um bom conselheiro, ele glorifica a Deus e reconhece o seu poder. Versículo 10 e 11 diz que ele
louvou o Senhor, ele glorificou o Senhor e ele reconheceu o poder de Deus. Uma outra característica desse bom conselheiro está no versículo 12. Ele ofereceu holocausto ao Senhor, ou seja, é aquela pessoa que adora ao Senhor junto com você. Ele chama ali Moisés, os anciãos, e ele oferece ali um altar ao Senhor, um sacrifício de louvor ao Senhor. Ele adora junto com você. Um bom conselheiro é aquele que é temente a Deus e ele levanta um altar ao Senhor e ele adora a Deus junto com você pelas suas vitórias. Mas nós lemos a partir do 13, né, que na manhã seguinte, que ele tinha chegado até o acampamento de Israel ali, o que acontece? Ele começa agora a observar a situação de Moisés. Você vê no versículo 14. No 13 diz que Moisés levanta cedo e atende o povo até o final do dia, todos os dias. E ele observou aquilo. Um bom conselheiro, ele te observa, não para te criticar, não para te julgar, mas para te ajudar, para ver em que eu posso te ajudar. E ele observando, ele observa a situação de Moisés, que Moisés trabalha todos os dias atendendo o povo, pela parte da manhã até a noite. Mas não era, irmãos, 30 pacientes, não era 15 pessoas para ele atender, eram milhares e milhares e milhares. E de repente, no versículo 15 e 16, ele traz a questão, né? Ele traz a questão para Moisés. Então, um bom conselheiro, ele não vai ficar oculto, um bom amigo, ele não vai ficar oculto, ele vai trazer o problema, ele vai conversar com... Olha, você percebe que isso que você está fazendo não é bom para você? E ele faz isso, ele vai sentar ali com Moisés e ele vai dizer para ele, olha, eu percebo que você trabalha muito e isso é difícil para você. Por que você faz isso? E Moisés disse, é porque o povo vem até mim consultar a Deus por alguma coisa, quando eles têm alguma causa, eu sou o juiz também para julgar, é tudo comigo. E ele disse, olha, e no versículo 17 e 18, ele vai orientar, ele diz, não é bom o que você está fazendo, totalmente você vai desfalecer, tanto você quanto este povo, você sozinho não pode fazer isso, você sozinho não pode fazer isso. Então ele vai orientar. No versículo 19, o bom conselheiro, ele te orienta primeiro, leve tudo a Deus. Então no versículo 19 ele diz, ouve a minha voz, eu te aconselharei e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus e leva todas as coisas a Deus, né? A Deus. Então ele diz, coloca essa questão, esse conselho que eu vou te dar diante de Deus, mas procura fazer o que é melhor para você. Então ele pede a ele para ele poder buscar o Senhor, né? Buscar o Senhor. Logo após, então, aí no versículo seguinte, o versículo 20 aí, ele diz assim, olha, 20, 21, ele vai dar o quê? As orientações. Ele aconselha e orienta, né? Ele aconselha e orienta. Então ele vai dizer para ele, olha, você vai formar líderes. Você vai orientar, treinar e formar líderes. Não faça tudo sozinho. Não é bom você fazer tudo sozinho. Às vezes a gente tem essa mania, né? Eu já passei por isso. Eu prefiro lidar com o meu cansaço do que com a má vontade dos outros. Eu pensava assim. Pensava assim até o cansaço chegar, as dores chegar, as situações baterem. E aí você fala, não, eu não posso sozinho. Eu tenho que ter ajuda de Deus sempre, mas também eu preciso de pessoas ao meu lado. Louvado seja Deus. E eu agradeço muito a Deus pelas pessoas maravilhosas que tem do meu lado. Nós precisamos pedir ao Senhor pessoas que venham nos ajudar. E um bom conselheiro orienta. E Jetro disse para ele, Moisés, prepara homens tementes, capazes, tementes a Deus, homens de verdade, ou seja, homens de caráter, que aborreça a avareza, que não ame o dinheiro, que não queira fazer tudo por dinheiro. E coloque-os por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Versículo 21. Então ele fala, olha, você vai passar para eles os estatutos, versículo 20, ensina o caminho, ensina as leis, os estatutos, ensina tudo que Deus te ensinou e escolhe líderes de 10, de 50, de 100,
né? Vai escolhendo ali maiorais ali de 100, de 1000, para que eles sejam líder. E aí ele fala o que para ele? Olha, eles vai dividir, orienta-os a dividir as cargas e as tarefas. Olha como um bom conselheiro orienta corretamente. Ele diz, orienta-os a dividir as cargas com você. Ele fala sobre isso ali no versículo 22. Para que julgue este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave vai trazer a você. Mas as coisas mais simples, eles mesmos vão julgar, eles mesmos vão ajudar. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Então, se fizeres isso, né, Deus te mandar, se isto fizeres e Deus te mandar, poderás então substituir. Assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. Então o Senhor está dizendo para ele. E Moisés ouviu o conselho. Importante a nós é ouvir os conselhos. Vamos pedir a Deus, Senhor, envia bons conselheiros para mim. Conselheiro de Deus, homem temente a Deus, que é amigo, que vai trazer a questão para mim e eu vou saber lidar com isso. Às vezes são situações que estão pesadas demais para você. O Senhor já disse para que nós pudéssemos aliviar essa carga, né? Esse fardo. Lá em Mateus 11, 28, ele diz para nós aliviarmos a carga, tomarmos o seu fardo que é leve, né? Moisés obedeceu às orientações do sogro dada por Deus e assim seu sogro sábio pôde ir embora. Eu quero dizer para você, Deus nos envia pessoas sábias para nos aconselhar. Você crê nisso? Peça ao Senhor, né? Eu estava lendo ontem a Bíblia na linguagem de hoje e eu encerro aqui, Eclesiastes 4, 7 e 8, na Bíblia na linguagem de hoje, diz assim, Salomão declarando, né, lá em Eclesiastes, descobri que na vida existe mais uma coisa que não vale a pena. Olha o que Salomão está dizendo. É o homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. Para que é que ele trabalha tanto, deixando de aproveitar as coisas boas da vida? Isso também é vaidade ou é ilusão. É uma triste maneira de viver, né? Então, quando a gente só quer trabalhar, só quer trabalhar de manhã até a noite e, sabe, trabalhar, não parar para descansar, não parar para ter tempo para Deus, para a família, não ter amigos, não ter pessoas com quem dividir as cargas, isso tudo é vaidade e ilusão, né? Vai cansar, vai sobrecarregar, vai adoecer e a pessoa não vai saber lidar com a vida. E então Deus mandou aquele homem ali, né, Jetro, como um conselheiro abençoado. Foi Deus que o mandou ali. O sogro só foi embora depois que ele viu que Moisés estava bem. E Moisés cumpriu, fez tudo o que ele pediu. E Moisés ficou em paz, porque ali teve líderes que o ajudassem em todas as questões. Que Deus envie na tua vida bons conselheiros, bons amigos que vão te ensinar a dividir as cargas, né? Não faça tudo sozinho. Você precisa ter tempo de descanso, tempo de viver o que Deus quer para você, tempo com a família, né? Tempo com você mesmo para se refazer. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu peço ao Senhor que nos ajude, que abençoe meu irmão e minha irmã. Senhor, que essa pessoa venha dividir os fardos, as cargas. Senhor, que essa pessoa não trabalhe pela manhã até a noite, ó Pai. Que essa pessoa tenha tempo, meu Deus, para descansar, porque assim o Senhor nos ensina a ter tempo para repouso e descanso, pelo poder do teu sangue, que o Senhor venha refazer, dar sabedoria e coloca na vida dela, na vida dele, conselheiros de Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graça e paz.